Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Então, bom, vamos continuar aí com o lance, com os finais do Fallout 4 e eu vou explorar o final do Instituto hoje. Só que antes de explorar o final do Instituto, eu preciso falar do final da Irmandade do Aço, porque vai servir de base para a gente questionar algumas coisas e depois dar base para a gente poder pensar como o uso da tecnologia aí por parte do Instituto, tá? Enfim, antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Recados dados, vamos ao vídeo. Seguinte, turma. Bom, depois de ter aí um instituto, depois de ter eliminado, vou falar assim, tá? Palavras fortes o YouTube não gosta. Então, vamos tentar seguir a regra aí, tá? Ok. Gente, depois que eu acessei o Max Fusion para poder eliminar aí o Instituto, houve uma grande explosão, certo? Ok. Então, o Instituto faz assim, ó. Bum, né? E depois, mais tarde, eu cheguei para poder olhar o Instituto, ver o que restou dele. Uma grande cratera onde toda essa tecnologia foi jogada ao lixo. E eu fico pensando como é que é interessante essa visão meio maniqueísta, meio preto no branco, meio... Como é que eu vou te falar? Romantizada de uma certa fundamentalização de ética e de moral sobre o uso da tecnologia ou sobre o uso, um ideal assim de bem para a comunidade, tá? Que é uma visão que a Brotherhood of Steel tem sobre o que deve ser feito na Wasteland, né? A Irmandade do Aço, eu acho que é um pouco meio... Vamos dizer de forma educada, falta inteligência aí pelos parâmetros de tecnologia, de visão sobre como usar o conhecimento barra tecnologia, barra soluções para poder comunidade. Para mim, eu acho assim que no mais eles querem tirar tudo que eles não acham certo e no restante eles só querem pendurar um alvo na Wasteland e começar a sair disparando a esmo contra aquilo que ele acha que é um alvo certo. Sem entender mesmo as possibilidades que certas instituições ou certos grupos têm na comunidade, tá, gente? Então, acaba que é só um grupo de fanáticos idiotizados, assim, que são muito românticos, assim. Românticos que eu digo assim, eles têm uma visão muito idealizada de como deveria ser a sociedade, tá? Pensando que eles são os tuteladores da comunidade, só eles têm o direito de ter a tecnologia, porque o resto dos sobreviventes da Wasteland não tem conhecimento ou ciência de como usar aquilo, tá? Isso é clássico na Irmandade do Aço, o Brotherhood of Steel, e mostra o quanto que a visão, além de ser romantizada, é idiotizada sobre a Wasteland, tá? Infelizmente. E isso mostra que aquilo que eles fizeram no final do Instituto, que é essa eliminação do Instituto, na verdade, é o que eles têm dentro deles, né? Acuse os outros daquilo que você faz, né? Primeiro, para você fazer algo, às vezes você tem que se envenenar primeiro para depois você eliminar o outro. Você primeiro, tirar certos sentimentos, certas visões para poder eliminar o outro, né? Tem uma visão só assim, ó. Isso assim. Esquecer as possibilidades, você só pode ver assim, tá? Infelizmente é isso. Bom, tanto é que eles eliminaram também a ferrovia. Paciência, né, gente? Paciência é o que a gente pode ver aí sobre essa visão da Irmandade do Aço e o quanto eles são bairristas, né? Bairristas. Visão limitada, tá? Ok, gente. E a gente vai começar a falar sobre o Instituto a partir do momento que a gente volta aí, no momento que a gente é teletransportado para o Instituto para poder achar Shaw, tá?
E a gente tem essa visão assustadora. Então, o único sobrevivente, ou solo survivor, né? O único sobrevivente aí, vamos falar português, né? Pode ser, não sei, enfim. É o sofrimento, a angústia do único sobrevivente ao ver possivelmente seu filho preso. Tá? O sentimento de um pai é angústia, dor, né? Ao ver seu filho ali nessa situação. E exprime essa raiva, essa situação toda ali, porque por tudo que ele passou ainda, sua casa eliminada. Não é eliminada? Não. Em cacos, né? Sua casa em cacos. Sua vida em cacos, né? Se a gente pensar aí nas vítimas de conflitos bélicos na nossa sociedade, a gente vai perceber que fora da ficção científica, quando a pessoa perde uma casa, perde todos os símbolos de segurança de uma sociedade, por causa de conflito bélico e político, a pessoa ela fica sem chão, ela procura religião, ela procura algo para poder dar um conforto no coração dela, um conforto para poder pensar que existe um ambiente diferente daquilo. E muitas vezes a gente se nega a acreditar de que às vezes o medo é real, às vezes aquilo é real. Então não tem como fugir, você tem que procurar outras formas de você superar essa adversidade que todo dia bate na sua porta, tá? Então, esse sentimento de adversidade, de ser quebrada em diversos pedaços e juntada como uma construção de retalhos, de cacos juntados ao mesmo tempo, assim, de forma disforme, porque sua vida está toda quebrada e você tem que ter dignidade para poder viver, né? E podendo, às vezes, não pode reclamar, não pode falar sobre aquilo que você está sentindo. É o sentimento da dor aí do único sobrevivente, tá? E você, passando por isso tudo, e ver um senhor, 60 anos, chegando e vendo que um homem sofre por querer ter esse contato com seu filho, que mais tarde esse homem vai se revelar sendo filho, né, desse sobrevivente. Na real, esse homem sonhou com esse contato e precisava ter essa ciência depois de ter passado muitos anos para poder ter essa reação de amor. Foda, né? É complicado. Poder ver seu pai, poder sentir carinho, essa questão de amor, assim, de família, né? E como é que eu vou falar, gente? É complicado, a gente fica meio assim, né? Querendo poder viver essa situação. Como é que você vai explicar pro seu pai que é mais novo que você? Isso na nossa realidade não existe, né? Mas enfim. É mais novo que você, explicar para o seu pai que você precisa sentir esse amor. Você faz uma experiência para poder sentir esse amor. E seu pai, passando por tudo isso para poder chegar ali, você vai falar: olha, pai, eu queria fazer essa experiência porque eu precisava de sentir esses sentimentos. Cara, é algo foda, é algo assim que faz e que quebra a gente, porque na vida da gente tem diversos conflitos entre pais e filhos, essa coisa toda. Não é fácil ser pai, não é fácil ser filho, a gente sabe disso, entendeu? A gente tem que lidar com as nossas falhas. Muitas vezes, uma posição autoritária, uma posição de dominadora, né? Revela muitas vezes o medo de falhar. Não, eu não posso falhar. Não, eu não posso ser essa pessoa defeituosa. E é o fato da gente negar isso a gente, é o fato do nosso fracasso como ser humano. Não admitir sua falha, é a real falha. Mas lidar também com os paradoxos, né? Esses sentimentos de conflitos, né? De cada escolha também é complicado. Então a gente tem que saber balancear nessa situação, tá, gente? Então, depois disso, o Shawn, o verdadeiro Shawn, questiona como é que é interessante com certas tecnologias, elas desempenham certas atitudes assim que estão ligados à expectativa de relacionar com as pessoas, tá? Shawn acredita que os sintéticos não têm sentimentos, que os sintéticos não são máquinas, são como recursos ali do instituto para poder prover
soluções dentro do próprio instituto, tá, gente? E diferente da ferrovia, ele vê como um recurso, como uma máquina, como um componente em uma composição de cadeias que se funcionam um grande computador, tá? Mas eu acredito que certas visões também meio limitadas faz com que você deixe de entender como certas tecnologias funcionam. Se você não tiver uma visão aberta para poder entender as possibilidades que a tecnologia ela pode gerar, porque em um cálculo de lógica a gente pensa em soluções prováveis. Só que se você deixar uma máquina calcular, uma inteligência artificial calcular, para poder pensar em certas variáveis, gente, são tantos resultados que a gente nem imagina, entendeu? São tantos resultados que a gente nem imagina. Porque se você pensar assim, em um cálculo que gera tantos possíveis resultados, desses resultados a gente pode gerar outras lógicas, então a gente vai ficar também parado o dia inteiro pensando em como certas soluções podem ser geradas, tá? Então é um balanceamento também de questão assim de como a gente pode lidar com as nossas soluções, né? A questão de lógica, às vezes a pergunta é tão importante, mais importante do que a própria solução. Mas enfim, isso é lógica, isso aí é outra história. Mas eu tô questionando e pensando em si do instituto. Então, Shawn vê os sintéticos como recursos, tá? Como ferramentas, beleza? Ok, show. Seguinte, gente, ele então pensando aí, gente, sobre questão de Shawn ver, né, as máquinas, ver o sintético como máquinas, uma visão também mais operacional sobre aquilo que está acontecendo dentro do instituto, tá, gente? Dessa forma, tá bom? Então, nós vamos começar a conhecer o instituto. Cara, o instituto ali, pelo menos da onde que eu vi, tem a ala robótica, tem a ala dos sistemas de tecnologia, tem a ala de estudos de genética e de biologia ali, no caso. Tem sistemas de segurança também, tá bom? Foi criada uma ala ali para questão de segurança para o próprio instituto também. Supervisionamento dos sistemas, dos sintéticos. Depois que a gente conversa com cada um dos cientistas que existe nessas áreas, nós vamos conversar com o Shawn e ele menciona que está tendo uma certa fuga de... Como que chama? Uma fuga de sintéticos para a comunidade. E que esse sintético poderia ser uma ameaça para a comunidade. Até porque ele acabou tendo se infiltrado dentro de um grupo de invasores que estava na Libertária, tá, gente? Então a gente teria que ir lá pegar esse sintético. Então, essa Libertária fica próximo de Mansão Krupp, tá? E ali, cara, qual que é o lance? É um lugar meio chatinho, porque você tem que andar entre barcos, assim, e certas tábuas, assim, para você não cair sob a água. Se você cair, vai ser um saco de sair, porque você pode cair lá pro fundo, dependendo de onde você estiver, e você tem que sair mergulhando, você tem que sair nadando para poder subir até a superfície da água, tá? Quando não, você pode ser ameaçado aí por um atirador que usa Fat Man. Usa a nuke do Fat Man, tá? Então, fique avisado aí. Depois de você passar por todo esse local, você, cara, consegue chegar até onde está próximo aí o sintético. E o Android que foi escalado para você, que eu havia esquecido de mencionar, o Android X6-88, X688, né? E é o sintético caçador aí de sintéticos, tá? Cara, ele parece muito com Exterminador do Futuro, né? Terminator, vou falar Terminator, tá? Terminator, isso, Terminator. Cara, ele é meio que, vamos dizer assim, construído de certa forma, como outros caçadores, uma lógica mais, vamos dizer, ligada à função de seguir as orientações dadas pelo Instituto. Ele não tem esse lance de sentimento, não tem esse lance de ligações emocionais, e são mais fechados dentro de uma ação funcional dada como ordens para poder buscar aí os sintéticos. E se caso tiver uma grande ameaça, eles conseguem eliminar
com uma certa facilidade, tá, gente? É mais aí uma pessoa, um indivíduo preparado sistematicamente, com qualidade, a enfrentar as ameaças da Wasteland, tá? Ok. Depois aí ele passa pra gente um certo comando que a gente tem que fazer, executar, pra gente poder aí trazer o sintético até o instituto, tá? Quando você chega e profere código, o tal sintético que é invasor, chamado Gabriel, né? Ou Gabriel, não sei, eu vou falar Gabriel, tá? Português. Ele desliga e os outros invasores ficam assustados. No momento que eles assustam que Gabriel é desligado, a gente pode nós podemos usar um VATS, tá? E eliminar aí cada um dos invasores. Nesse momento, o caçador, né, X688, fica surpreso aí com o ataque que a gente confere contra os invasores. Ele fala que a missão foi bem sucedida e dá uma parabenização sobre a ação do sobrevivente ao eliminar aí os invasores, tá? E nesse momento nós voltamos então para o instituto. Nesse momento que a gente volta para o instituto, eu acho que quando chega lá, o Shaun fala, parabeniza pela ação bem feita, né? A ação bem sucedida. A gente consegue trazer aí o sintético para o instituto e ele confere algumas certas bonificações pela conclusão aí da missão. De certa forma, Shaun começa a passar algumas quests para você executar como uma forma de entender como o instituto funciona, tá? Até mesmo uma forma de educar sua visão para entender que existe uma certa organização daquilo que está acontecendo dentro do instituto, certo? Ok. No momento que chega, ele confere um quarto pra gente com certos itens lá pra gente poder meio que está à nossa disposição, tá? E então o caçador, ele comenta com você, seus itens estão aqui, e ele comenta que Shaun está em seu aguardo, sabe? Faz uma certos elogios, aquela coisa toda, e dali ele sai do ambiente. Gente, nós então voltamos a entrar em contato com o Shaun, e ali, cara, nós então somos mostrados uma situação. Conversando com seu filho, se alguém roubasse algo de você, como você iria ensinar para o seu filho que deveria ser feito? A gente pode responder, a gente pode tentar conversar, mostrar a situação, mostrar o que é errado e resgatar aquilo que foi roubado. Então ele fala, certo, e acontece o seguinte, a ferrovia ela está furtando sintéticos do instituto e levando eles para a comunidade, inserindo eles na comunidade, tá? Então ele menciona que precisa resgatar esses sintéticos que estão aí em Bunker Hill, tá? Bunker Hill, onde tem uma estátua grande, assim, um obelisco, né? Acho que é um obelisco, isso. E que ele precisaria resgatar esses sintéticos que estão lá. É uma operação que a ferrovia está ali para poder tirar esses sintéticos dessa região e levar para outras regiões para que onde eles sejam meio que resetados, inseridos dentro da comunidade. Tá? Isso é interessante de comentar que aquele sintético que estava dentro dos invasores, ele foi meio resetado, perdendo todas as suas informações e inserido aí na comunidade. Ele acabou sendo um invasor. Quero dizer o seguinte, que a ferrovia às vezes dá uma liberdade aí para os sintéticos, onde eles têm a escolha de decidir o que eles vão fazer. De certa forma, é o que a gente faz na nossa vida. Se nós vamos usar o nosso conhecimento e as nossas escolhas podem ser usadas para o bem quanto para o mal, ou diversos outros tipos de situações de acordo com a nossa necessidade. Às vezes a gente caminha para certos lugares que a gente não imagina. Acaba acontecendo, tá? Certas escolhas, às vezes, ela tem certas responsabilidades e riscos que a gente teve que assumir também, tá bom, gente? E isso acaba sendo uma certa estratégia da ferrovia, porque os indivíduos da Wasteland têm medo dos sintéticos.
E até teve um incidente aí, um incidente da máscara quebrada, que eu nunca tinha ouvido falar sobre incidente. Eu vou até comentar aqui com vocês, que é o seguinte, vou ver aqui. Então, gente, o que acontece? Carter, né, era um indivíduo que se juntou aos frequentadores de um bar central em Diamond City. Ao Carter alegar ser do Oeste, compartilhando histórias sobre a comunidade com os indivíduos que estavam reunidos no estabelecimento, o grupo desfrutou de várias bebidas junto ao longo da noite, né? Eustace testemunhou que via um sorriso estranho. Na verdade, viu que o sorriso de Sr. Carter desaparecer abruptamente e sua bochecha começou a tremer, sem ser provocado. Carter sacou repetidamente uma arma e começou a disparar contra os indivíduos ali, tá? Sem qualquer emoção ou hesitação. Começou a eliminar metodicamente os indivíduos que estavam naquele local e o segurança abriu fogo contra Carter e continuou em seu frenesi, jogando pessoas para todos os lados, até que finalmente foi abatido pelos seguranças. Certo? Isso acabou acontecendo. Então, por causa de certos eventos, por causa de certas coisas que acabaram acontecendo do Instituto, certas fugas que acabaram acontecendo, ou experiências malfadadas também de sintéticos, acabou por trazer uma má imagem do Instituto para a comunidade, tá, gente? Então, isso feriu a imagem do Instituto, bom? Só que muitas vezes acaba que isso não vem do próprio Instituto. Às vezes acaba sendo uma situação complicada, igual, por exemplo, esse sintético que se transformou em invasor, tá? Então nós vamos aí para Bunker Hill, nós vamos aí resgatar os sintéticos, tá, gente? Chegando nesse momento, lá não vai ter só a ferrovia lá, para poder proteger esses sintéticos. A Brotherhood of Steel, ela acaba indo nessa situação e a gente vai ter que meio que enfrentar ela também para poder chegar até o sintético, tá, gente? Então tem esse problema aí. A gente passando, enfrentando a Railroad, aí a Brotherhood, até chegar na parte de baixo do Bunker Hill. Nós vamos eliminando mais agentes da ferrovia, mais soldados da Irmandade do Aço, até chegar aí os sintéticos. E daí a gente profere o código e fazendo com que cada sintético seja desligado e onde o caçador que estava com a gente também, que eu esqueci de mencionar de novo, ele confere também mostrando que os sintéticos foram resgatados com sucesso e parabeniza aí o sobrevivente pela ação feita por ele, tá? Ok. Então nós voltamos para o Instituto e ali nós vamos lidar com uma nova situação, tá? Vai haver uma reunião onde Shawn precisa passar certas instruções aos líderes de cada setor do Instituto para que comece uma nova fase aí do Instituto, tá? Nessa situação, ele vai falar que precisa atingir certas metas ali para poder aí conseguir, eu vou te falar, para conseguir aí certos recursos para o Instituto. O Instituto está passando por uma grande complicação porque precisa aí de um reator com energia quase ilimitada, tá? Devido ao teletransporte ser um recurso que gasta muita energia, esse novo reator pode conferir a energia quase ilimitada para fazer aí suas movimentações e uso de sua tecnologia dentro do Instituto. Vamos pensar aí, cara, que, por exemplo, em Fallout, a Vault 13 precisava de um chip para poder continuar purificando sua água dentro aí do abrigo 13, tá? Se a gente pensar nesse resgate aí do chip para a purificação da água, seria mais ou menos isso para o Instituto, tá? O reator de alto potencial. Só que antes disso, nós devemos aí completar certas quests dentro do Instituto, como a de trazer um certo cientista para o Instituto, pois ele pode prover aí certas soluções aí para o Instituto. A gente vai entender daqui a pouco o que aconteceu, tá? Quando a gente chega lá, existe um Gunners, né, uns atiradores mercenários que estão
estão ali meio que para poder defender esse cientista. Só que eles estão em conflito aí com os sintéticos de primeira ou segunda geração para poder defender aí os cientistas do instituto que estavam ali para poder trazer cientistas para o instituto. Como às vezes certos agentes de campo faltam um certo tato para poder lidar com a situação que está acontecendo, nós temos que entrar em campo para poder conversar com esse cientista e trazer ele para o instituto, tá? Ele tem uma certa resistência e tem medo por causa dessa história do instituto ser um bicho-papão, por causa de experiências acabam sendo meio que malfadadas, tá, gente? Malfadadas aí, tá bom? E nós temos que convencer ele mostrando que o instituto precisa da ajuda dele para poder conferir soluções e até uma certa melhora aí na vida dos sobreviventes da comunidade. Então, ele meio que muda a visão se você conseguir executar essa persuasão aí do cientista, né? Nós podemos então trazer ele para o nosso lado. Aí o cientista, agente de campo que estava ali no agente de campo do instituto, ele agradece aí pela ação do sobrevivente e menciona que devido ao que aconteceu, ele não poderia ter resolvido aquilo e agradece a solução que o sobrevivente conferiu ali para os agentes de campo do instituto e que isso vai ajudar muito o instituto. Agradecemos e fala que é importante que tenha uma certa unidade aí nos trabalhos de campo para o instituto. Trabalho de campo na comunidade para o instituto, tá? Beleza, ok. Então nós voltamos aí para o instituto. Turma, deixa eu questionar uma coisa aqui para vocês. Antes da gente chegar ao instituto, a gente tinha conversado com o Brian Virgil, o cientista lá que está no Oceano Luminoso, que estava sendo perseguido aí por Kellogg e o andar de caçador X688. Brian Virgil, ele estava numa fase antes dessa fase atual dos sintéticos, que ele estava fazendo experiências com o FV. O FV estava sendo usado como uma certa ferramenta para poder pensar em soluções aí para as experiências do instituto, tá? Acabou que o FV, ele é um componente instável e eles meio que pararam de usar o FV para poder gerar soluções aí para o instituto. O problema é que, devido às experiências que foram usadas, as experiências malfadadas, acabava que certos mutantes eram jogados aí para a comunidade, tá? O que acaba tendo esses conflitos dentro da comunidade devido a certos mutantes serem inseridos por questão de experiência malfadadas do instituto. Então, nós vamos levar a cura do uso do FV para o Virgil, ok? Show. Então, passamos a cura para ele meio que se cura, né? Usando esse componente aí, essa vacina. E ele pede para a gente poder voltar e entrar em contato com ele depois, tá? Ok. Então, essa parte a gente para por aí, depois nós voltamos. Mas eu voltei a mencionar isso porque um vídeo atrás estava questionando, mas eu não sabia mais ou menos por que Virgil acabou sendo perseguido. Na verdade, foi uma rebeldia por parte dele de ver que tantas pessoas foram usadas como recursos aí de experiências tendo sido transformadas em mutantes. Tal experiência acabaram trazendo confusões para o instituto e para a comunidade, e mesmo para as pessoas que acabaram tendo sido usadas aí como testes de laboratório. Ok, gente. Então, as experiências que a gente estava vendo aí, tem experiência com o FV, depois parou de ser usadas essas experiências, e agora chegou esse momento dos sintéticos, né, que é a fase atual. E pensando na ação dos sintéticos aí, na solução dos sintéticos, Shaw não vê ele como tendo sentimentos. Eles pensam ele como máquinas. E eu até estudei mais aí por que tinha esse certo conflito. Existe um conflito entre Shaw e Alan Bené, que é um dos cientistas que estuda aí, que criou certas soluções para o instituto. Só que ele ficou tão ficcionado com isso, e quando sua esposa acabou estando falecido devido a condições de saúde, ele criou uma cópia dela, uma cópia sintética. E vamos pensar aí, por exemplo, na referência aí dos sintéticos, que é Blade Runner, né? Com a visão lá da Rachel e do Deckard, né? O romance aí do homem que se apaixona por um replicante. Por um replicante, gente. E Rachel é bonita, cara. Ela é muito bonita.
ela é muito bonita mesmo. Os traços dela, o jeito feminino dela, tá? Então, Deckard se vê envolvido aí pela presença de Rachel, tá? Essa ideia de o homem se apaixonar pela máquina, né? Tem diversas obras sobre isso. E acaba que Alan Binet, ele quer trazer essa sensação de viver aí mais uma vez em contato aí com sua esposa perdida, tá? É mais ou menos isso. Gente, o que acontece? Os sintéticos, como eu já havia falado, eles são levados para a comunidade. Mas a ferrovia não traz os sintéticos para a comunidade. Na verdade, os sintéticos, eles são meio que levados por alguém do instituto, tá? Alguém do instituto acaba por tirar esses sintéticos do instituto. Devido a isso, se a gente pensar sobre essa questão da evolução dos sintéticos aí, que eu acho que depois a gente tem que pensar como houve essa evolução incrível dos sintéticos da primeira, da segunda geração e da terceira, para essa situação atual, nós podemos ver que existe aí uma certa complexidade aí das soluções que são geradas pelo Instituto, tá? Principalmente sobre esses sintéticos, sobre suas capacidades, seja de sentimento, seja de soluções que eles podem gerar, mais próximos aí do ser humano, entendeu? Então, são possibilidades que existem, tá? A gente pensando em questão de tecnologia, de soluções. Cara, depois da situação, então, nós vamos, depois de cientista, depois dessa situação toda, a gente vai entender depois como é que funciona essa quest aí, desses fugitivos, sintéticos fugitivos, tá? Gente, nós então vamos para a segunda etapa, que é trazer aí um reator do edifício Max Fusion, um instituto, tá? Quando chegamos nessa fase aí de ir para o instituto, nós viramos inimigos da ferrovia e não sei se da ferrovia, se ainda tem, se já somos inimigos, tá? Tem que ter uma estudada aí. Mas eu acho que é uma boa hora de você pegar e decidir para qual lado você vai, se é para ferrovia ou se é para Irmandade. Vamos pensar dessa forma. No momento que você assume que você vai ajudar aí Shaun para poder trazer aí o reator para o instituto, nós então vamos ser inimigos da ferrovia da Irmandade do Aço e nós somos teletransportados aí para o Max Fusion. Só que antes disso, gente, eu preciso falar que Shaun faz uma reunião e fala com todos que sua saúde está debilitada e que ele está com uma certa doença terminal, tá? Doença terminal. E a gente pensa, depois de ter tudo passado por isso, depois de ter essa luta aí de achar Shaun e descobrir que ele já está velho e que ele está com uma doença terminal, é algo que que testa as nossas capacidades devido à situação de miséria, viver um ambiente de miséria, um ambiente de conflito, um ambiente de guerra. E mais uma vez, war never changes, tá, gente? Que é uma coisa que testa as nossas capacidades se a gente pensar em ambiente de conflito bélico de vários poderes aí, tá? Infelizmente é assim, felizmente. Ok, turma, o que a gente faz, gente? A gente tem que apoiar Shaun, pensando em soluções, pensando pensando que Shaun pede para que o sobrevivente seja o líder do instituto. Ele menciona o seguinte, que o instituto tem muitos cientistas, tem muitas pessoas dessa visão mais tecnológica e que precisa de uma pessoa que viveu na sociedade, que viveu na honestidade para poder gerar soluções para o instituto. O instituto acaba vivendo e permanecendo em seu erro devido à sua visão, devido às suas soluções que foram pensadas para o instituto. É a gente pensar aí numa corporação, gente, que às vezes a gente pensa sempre em soluções parecidas, em soluções que são sempre pensadas para que não tenha certos erros dentro do instituto. Só que, quando a gente tem uma certa visão, a gente acaba tendo certos vícios, certas peculiaridades
certas atitudes que acabam, por mais que sejam pensadas como soluções, acabam gerando situações que se permanece em vícios, se permanece em erros. E o que Shaw queria mostrar no auge aí de seus 60 anos é que o Instituto precisa pensar em outras formas de soluções. E de pensar, cara, que Shaw não viveu na comunidade. Shaw não sobreviveu na comunidade. Então não teria como pensar em trazer uma grande solução para o Instituto, de pessoas da comunidade para o Instituto. E se você pensar que a Wasteland, ela tem vários exemplos de que ela em si é uma ameaça para ela mesma, se a gente tiver uma visão romântica de trazer indivíduos da comunidade para o Instituto, pode ser para a própria destruição do Instituto. Então, de certa forma, ter um certo cuidado ao trazer esses sobreviventes para o Instituto é uma forma de ter um certo cuidado com os habitantes da Wasteland, tá? Porque você, tendo sido colocado em um ambiente insalubre, inseguro, diante de tantas doenças, de tantas calamidades públicas que são conferidas às pessoas que vivem dentro da Wasteland, você acaba tendo certo medo, e com razão, pois em questão de sobrevivência, as pessoas podem ser capazes de fazerem muita coisa ou coisas piores que a gente nem imagina, tá? Então, infelizmente, é dessa forma, pensando aí nessa situação, tá? Só que parte da tecnologia também, certas soluções acabam sendo meio que limitadas aí dentro do ambiente que eles vivem, tá? Mas eu acredito que se tivesse, assim, uma certa visão de unidade, o que acaba sendo também romantizado através de uma ideia conferida às pessoas para que elas pudessem meio que viver dentro de um ambiente que pode conferir certas soluções, também poderia ser arriscado. E ele pensa em questão de controle desses habitantes. O que também é complicado, gente, tá? Controlar aí cidadãos a viver em um ambiente controlado devido a certa educação que deve ter ao viver ali debaixo do solo, em quase um abrigo antinuclear, né? Que o Instituto, de certa forma, só que muito mais do que isso devido às suas soluções. Então, deveria ser muito bem pensado nessa situação. Tá. Deveria existir uma certa educação por parte dos indivíduos da comunidade, mas também um certo tratamento para que eles pudessem viver esse ambiente, entendeu? Um ambiente controlado mesmo. E, infelizmente, gente, até para poder eliminar possibilidades que venham a conferir em questão de saúde, em questão de sobrevivência aí dos indivíduos esse novo ambiente, tá? É algo complicado, gente. Só que, como eu disse, o Instituto traz aí esse risco dessas experiências malfadadas, fazendo com que os indivíduos da comunidade tenham uma certa visão errônea dentro da visão aí do Instituto. E, além disso, Shawn também tem uma certa visão meio complicada. Shawn tem uma visão assim de que se você não pode fazer parte desse movimento, você é meu inimigo. E como meu inimigo, eu tenho que te eliminar. E Virgil é o maior exemplo disso, pois Virgil seria eliminado aí por Kellogg e por Android Caçador X688, tá, gente? Então, Shawn acaba sendo uma pessoa muito sistemática, né? Devido a certa liderança que ele deve ter, ele acaba tendo que tomar certas atitudes meio rígidas que acabam levando aí para se parecer um pouco com Elder Maxson. Se você não está dentro aí da minha visão, você está contra mim, entendeu? Então acaba estando no mesmo patamar que Elder Maxson. Rígidas, então acaba sendo perigoso, cara. Se você pensar aí no Android X688, a intenção do Instituto, de certa forma, é eliminar habitantes da comunidade por parte do X688, que ele pensa que a comunidade, os habitantes da comunidade é um certo erro. Uma visão lá do Terminator, de que a humanidade é um erro. Uma visão aí do Titã enlouquecido de Thanos, né? Uma lógica, mas uma lógica maligna.
tá? Com as pessoas que não seguem os seus parâmetros e que ela meio que elimina, ela tira da jogada e ela substitui as pessoas com outros sintéticos. O que é o caso aí do Roger Wick, que é um sintético que é levado para a comunidade para que a gente possa levar certas sementes e sejam inseridos ali na comunidade e com experiências de elaborar, é uma experiência de campo, né, do Instituto nessa propriedade Warwick lá, tá? Então tem esses lances, tá bom, gente? Entre outras quests também, como trazer aí cultura de células de mutantes que estão, por exemplo, lá na Far Harbor, que é outra quest que eu fiz também, e outras coisas mais que a gente vai descobrindo aí da comunidade. As quests do Instituto são muito loucas, cara. São muito loucas, se você tiver uma curiosidade para poder entender, tá? Então depois disso, gente, a gente vai aí eliminar a ferrovia, tá? Pois pro Instituto a ferrovia ela é um erro na comunidade e ela precisa ser eliminada. Um certo contraponto aí do Instituto, tá, gente? Como se você pensar aí, tem um certo grupo de pessoas, patrões, e o sindicato tá lá para poder conferir direitos aí aos funcionários, tá? O sindicato fala, olha, preciso que vocês tenham direitos e a gente precisa trabalhar de forma conjunta. Os patrões vão chegar e falar, gente, não quero vocês aqui. Nós vamos tirar você da jogada. Aí o que eles fazem? Vão lá e destruem o sindicato. Mais ou menos isso. Os funcionários. O sintético, o patrão é os cientistas e o sindicato a ferrovia, tá? Acabou. Chega de greve, vamos acabar com isso tudo. Ele vai lá e destrói a ferrovia. Basicamente é isso. Tá? Mas assim, a ferrovia, vamos pensar que ela dá escolhas aí aos sintéticos, depois que eles são meio que resetados, eles são jogados na comunidade e, cara, loucura, né? Fallout não é pra qualquer um, não é pra amadores, tá, gente? Você pensa numa solução e quando vai ver a solução, ela age totalmente do jeito que você nem imagina. É muito bonito aí no papel, mas no final acaba tendo esses estragos, que de certa forma a comunidade acaba tendo uma certa razão devido ao medo de situações que aconteceram, de erros do sistema de certos sintéticos, ao entrar em contato com as pessoas na comunidade. Pensa, gente. Pensa, um sintético lá, a máscara quebrada, né? Um sintético que entra em confusão e esse sintético, ele começa a eliminar pessoas da comunidade. Complicado. Entendeu como é complicado? E de certa forma, gente, pelo tanto de soluções que o Instituto tem, como cultura de plantas, culturas de ecossistemas e outras soluções a mais, cura de doenças, essas coisas todas que tem na comunidade, certas soluções que pode ter no Instituto, acaba que não pode entrar em contato com a sociedade devido à sua má imagem que o próprio Instituto conferiu essa imagem. Então, de certa forma, o Instituto é culpado pelos seus próprios erros também, tá? Não é um santo. E essa ideia aí de ir aí substituindo as pessoas, acaba que certas possibilidades dão aí, ó, por exemplo, ao caçador, que ele acha que a humanidade é um próprio erro, tá? Então, infelizmente, tem essas contradições aí, tá? Então, depois disso, gente, a gente elimina aí a ferrovia e depois vai aí até, fala para a comunidade, faz uma instalação na rádio de Diamond City para poder conferir um áudio a todas as pessoas que vivem na comunidade e que a gente grava até um áudio explicando para a comunidade de que eles estão ali, o Instituto está ali para conferir soluções à sociedade. Há muitos anos se passaram e o Instituto não falou nada sobre o que estava acontecendo. E que ali, na visão do Instituto, estava ali, então, veio meio que quebrar o silêncio diante de situações que foram geradas pelo próprio Instituto e que eles estavam numa missão, vamos dizer assim, uma missão para trazer soluções para a comunidade. E que se caso as pessoas que vivem na comunidade entrassem em conflito com o Instituto, que não era a intenção do Instituto, poderia ter efeitos colaterais e que o Instituto pensa no bem da própria comunidade, tá, gente? Então a gente leva esse áudio para lá e usa aí o Diamond City como farol dessa mensagem para todos os habitantes da comunidade e, cara, a gente se prepara então para o último ataque aí do Instituto, o último assalto do Instituto, que é entrar em conflito com
a Brotherhood of Shield, tá? Então ali você elimina Prydwen, tá? E, gente, é uma explosão incrível. Inclusive, depois que eles destrói, você pode até chegar lá e tá pegando fogo, assim, tá em chamas, assim. E do jeito que foi construído, fica bonito, assim, entendeu? O cenário, assim, as chamas pegando, essa coisa toda, assim. A instalação da Irmandade do Aço em Cacos, e ali as pessoas que estão junto com você, dependendo do compênio que você tem, eles ficam felizes assim pela eliminação da Irmandade do Aço. Se Nick Valentine estiver com você, ele fica assustado, fala assim: olha, eu pensei que você estava aqui na comunidade para poder conferir uma melhora para os habitantes da comunidade. Mas eu não imaginei que você fosse instalar, que você fosse fazer parte do Instituto e eliminar a ferrovia e a Irmandade do Aço. Mas eu torço que você tenha boas decisões dentro do Instituto. E é assim que eles julgam. Então você sai dessa situação e volta aí para o Instituto, onde você tem que lidar com a situação de que Shaun precisa ir embora, precisa descansar. Quando alguém vai embora assim, é uma despedida meio que marcada, é algo que mexe, né? É algo que afeta a gente. É algum familiar que precisa ir embora, assim. É algo que afeta muito a gente, assim. Depois você pensar que você passou por tudo isso pra ver pessoa que você ama ir embora é algo complicado. Mas ele expressa felicidade por ver que você superou as expectativas dele, né? Tanto superou que quando você finaliza a batalha de Bunker Hill, que eu já havia esquecido, ele falou o seguinte, que eu não imaginaria, você foi liberto do abrigo 111 e que diante de tudo que passou, você conseguiu fazer coisas que Shaun nem acreditaria pudesse fazer para poder resgatar ele. E você, né, como pai, né, enfim, a gente pode falar, tipo assim, olha, Shaun, mesmo tendo tudo acontecido, eu te amo, né? E é uma situação assim que Shaun fica surpreso, porque você cresce em uma vida sem entrar em contato com sua família, e depois de tudo isso, você encontra seu familiar e ele se sacrificou para poder encontrar com você. Então, é algo assim que é muito surpreendente, mesmo você tendo essa ciência, você vendo toda essa situação, ele ainda você se surpreende porque para a situação que acontece na vida da gente, uma coisa é o que você imagina, que você planeja. Outra coisa é o que acontece na realidade. Então, nós temos que lidar com essa situação de despedida. E Shaw fala que tá feliz, assim, ver que você superou as expectativas deles, que você conseguiu dar um senso de unidade para o Instituto, tá? E então vem o final, né? Shaw acaba indo embora e a gente lida com o final do Survival de Nate, né? Que eu tô jogando com o Nate. A gente tem que lidar com essa situação de ser, de perder aí a esposa, de ser solto na comunidade, de ver pessoas quebradas na comunidade, que você tem que juntar seus capos e montar eles em uma visão não tão feliz, tendo que levantar aí suas pernas para poder continuar caminhando diante de tanta situação que acontece de errado em nossa vida, na vida de Nate. E que mesmo assim ele precisa continuar para não só sobreviver, mas ajudar a comunidade diante das ameaças que existe na Wasteland, né? E então finaliza, gente. É complicado, né? Então tem muitos fatores aí que a gente vê, tá? Que é assim, de certa forma, muito emocionante, assim, emociona, assim, quando a gente fica pensando na situação de você viver esse papel. Mas é um recurso que, se você pensar de forma crítica, é um recurso muito usado. Inclusive, a gente pode dar aí exemplos como Guerra nas Estrelas, outros recursos, e que não necessariamente a gente precisa usar recursos, seja como pai, filho, essas coisas assim.
para poder mostrar como uma situação pode afetar a vida das pessoas, tá? Eu acho que é para poder, como eu disse, meio que amenizar aí uma situação degradante que é viver num ambiente distópico que você precisa sobreviver, tá, gente? E nesse quesito, eu acho que o Fallout 4 ele poderia ter sido melhor, trocado algumas decisões, colocado situações onde pudesse ficar mais próximo aí dos outros jogos, tá? Fallout 4 parece muito Fallout 3 e esses dois jogos eles são afastados dos antigos jogos, como Fallout 1, 2 e o New Vegas, tá? Então, o que a gente pode falar, gente? Se você pensar em questões assim de soluções, não, de o que seria um pesadelo de viver num ambiente desse, nessas situações de soluções que as pessoas usam em conflitos bélicos e de políticos e que acabam afetando a vida das pessoas. Aqui a gente pensa mais nas tecnologias, tá? Nas soluções tecnológicas, mas não nos recursos das armas bélicas, tá? O que acaba sendo o foco de muitos dos jogos. Apesar de que as soluções tecnológicas também existem desde o primeiro jogo, os primeiros jogos, como o FV, Super Mutante, e as soluções de expurgo por parte da Enclave. Depois a gente vai pegar para poder dar uma olhada também. Enclave é um capítulo à parte e, velho, loucura total, tá? Se o que a gente acha que o Instituto faz de errado ou a Irmandade do Aço faz de errado, o Enclave faz pior, muito pior. Não tem nem dimensão de quanto a Enclave faz pior. Enclave é algo fora da órbita do que é normal. E, gente, parece que está amenizado muito o que eu falei sobre Parece que está amenizado muito o que eu falei sobre o Instituto, mas se você pensar em cada uma dessas possibilidades que eu falei aqui e colocar no papel, pode ser tão pior ou mais pior do que a própria Irmandade do Aço, tá? Muito pior. Então, existe aí certos riscos da existência do Instituto também na sociedade, tá, gente? Certas experiências que, se não forem bem, vamos dizer assim, gerenciadas, acabam tendo esses erros e muitos efeitos colaterais dentro da comunidade. Efeitos que a gente nem imagina. Porque os recursos de experiências, gente, é muito complicado. Então, gente, depois que eu tinha meio que revisado esse vídeo, eu já tinha feito esse vídeo um tempo atrás, tá? 2 meses atrás. Eu tive problema aí com a plataforma porque acredito que sejam as imagens. E eu até tive que pensar na forma de postar os vídeos aqui, porque não poderia aparecer certas situações que são meio conflitantes para a própria plataforma. E como funcionário, vamos pensar que a gente tinha um funcionário da plataforma? Sim, a gente tinha um... Não sei se seria o funcionário. Não, a gente tem um próprio canal, mas sim, eu não seguir as regras, eu posso perder meu canal, tá? Então, inclusive, o YouTube até comentou que poderia ter advertência sobre os vídeos que eu estava postando. Eu até tive que cortar um vídeo que eu estava começando a mostrar a minha chegada até o Instituto, porque tinha situações lá que o YouTube acreditou que poderia ser prejudicial para a própria plataforma. Sendo assim, poderia até dar uma advertência e depois banir meu canal, tá? Então, por essas formas, por saber que tem pessoas que possam descumprir as políticas da plataforma, e se eu não respeitar essas políticas por causa dos erros de outras pessoas, eu posso ser prejudicado, tá? Inclusive, assim, não basta a gente ter aí os investimentos com marca, pagar direitos, essas coisas todas, e depois ainda ter esse problema de ter que fazer outro canal porque eu tive problema aí com as políticas do canal, tá? E, cara, não que não esteja certo, não está, mas está no crivo de um computador que está analisando as imagens.
Então, vamos fazer o seguinte, vamos tentar respeitar, tá? Então, até as imagens que eu vou colocar nesse vídeo, eu tive que ter um certo cuidado. E assim, cara, tudo que é no canal é do meu investimento e às vezes tem que chegar e pagar propaganda, essas coisas todas, propaganda, turbinar as publicações para poder chegar aí o público, tá bom, gente? Muitas das vídeos que não tem muitas visualizações são vídeos que às vezes eu não turbinei, tá? Então, às vezes a gente fala, olha, se puder ajudar aí com o canal, vai ajudar bastante até poder crescer o canal. Tem outras mídias sociais aí que eu já cresci, tá? Mas eu peço aí a ajuda de vocês, tá? Enfim. O que eu tava querendo dizer é que depois que eu fiz o vídeo, é que eu assisti um vídeo de youtubers aí de fora, muito bom assistir o conteúdo de outros canais, até pra gente poder enriquecer o conteúdo que a gente tá querendo trazer aqui pro canal, tá, gente? E uma das coisas que eu percebi é que o Instituto usa as pessoas como recurso, tá? Até tem uma coisa na nova temporada da série que é muito interessante, que eu não posso falar em si, vocês vão entender, mas de certa forma eu vou ter um certo cuidado para não mencionar de forma direta. A questão da controle de rebanho, ou controle da mentalidade do público na Westland é normal. É muito normal, só que não é mencionado de forma direta. Tanto é que, por exemplo, certos grupos que são tidos como, vamos pensar, são tidos como certos vilões, né? Como antagonistas, que é considerar o Instituto, ele é considerado como um antagonista, é que tem essa questão de controle mental, tem essa coisa de experimentos, assim, não é só o Instituto que fez. Por exemplo, o Master lá da Unite, não sei. Ele visava aí controlar, fazer as mutações para poder criar aí os mutantes que tinham uma força incrível e uma mentalidade bem acima do normal. Só que teve alguns erros aí com esses mutantes, tá? E outros aí, umas certas eliminações de mutantes e de indivíduos que tinham esse DNA modificado aí pela radiação, que é o caso da Enclave, tá? E depois aí o controle de um poder maximizado e direcionado a um certo líder em Fallout New Vegas, tá? Não só um líder, tá? Mais de um líder tinha essa visão aí, beleza? Ok. E aqui o problema de Fallout 4, que é com o Instituto, é que eu não tinha reparado isso antes e agora eu estou fazendo essa menção, é que, assim, cara, eles visavam trazer as pessoas da comunidade para meio que ter um controle da mentalidade delas e meio que desenvolver em seus próprios corpos esse controle, como se fosse essa ideia de colocar um chip, controlar as pessoas. Entendeu? Só a gente pensar que na corporação que a gente às vezes pode trabalhar, não dessa forma, tá, gente? Mas existe um power mindset, um soft power para controlar a mentalidade dos indivíduos na própria corporação. Sendo assim, muitas vezes nós abdicamos da nossa individualidade para poder fazer parte aí do que a corporação quer, tá, gente? E isso muitas vezes pode ser um perigo, porque deixamos de viver a nossa vida para poder satisfazer os gostos, os caprichos da corporação. Isso numa empresa normal. Agora, no Instituto, o Instituto vê tudo ao seu redor como recurso a ser usado. Então, isso é muito perigoso, porque se na própria sociedade que a gente vive existem corporações que querem meio que revisar direitos civis sobre questão de qualidade de vida, sobre questão de qualidade de trabalho, sobre essas questões, se não tem um Estado para poder aí legislar e controlar os gostos e os caprichos dos mais fortes aí dentro da sociedade, quem vai defender a gente de uma entidade, uma corporação que tenha muito poder? Você vê aí que, por exemplo, com a inserção de jogos de azar no nosso próprio país, existem grandes riscos aí
e pessoas que acabam perdendo seu controle por questão de um capricho de ganhar dinheiro através de jogos de azar, certo? Muitas vezes o algoritmo ele é criado para poder controlar as pessoas. As pessoas elas não conseguem desvencilhar desse jogo de azar. Isso numa situação normal, gente. Agora imagina uma corporação que é ultra mecanizada, ultra de alto avanço de uma certa tecnologia, lógica de trabalho, visando uma, vamos dizer assim, automatização de seus recursos, criações de novos recursos para poder instrumentalizar e gerar soluções para eles mesmos. Se você não faz parte da hierarquia, você está abaixo. E eles precisam da base para poder trabalhar. Tanto é que tem um certo controle dos próprios sintéticos que trabalham para eles como sendo propriedades da própria instituto. Sendo assim, gente, então vamos pensar que se os sintéticos que são controlados estão na base para poder trabalhar para o instituto, por que os humanos que não receberiam chips em questão de controle poderiam não ser controlados? Tudo bem que esse conteúdo foi cortado aí do jogo, tá? Mas não quer dizer que não exista de forma indireta. Muitas das vezes das histórias de Fallout, as histórias não são contadas de forma diretamente. Não que eu diga assim a main quest é bem detalhada, mas certos cenários, os abrigos, muitas vezes você já vai ver num cenário que já aconteceu uma calamidade, uma tragédia, gente. Então, tudo que está na Wasteland pode mudar suas máscaras, pode mudar suas vestimentas, armaduras, mas sua intenção de controlar o público em uma servidão, né? Nunca muda. Como também o próprio título, que eu não posso nem falar, porque se eu falar o nome da palavra, talvez não é problema. Mas o conflito nunca muda. Conflitos nunca mudam, tá? Eu vou ter o maior cuidado aqui para poder mencionar. Então, de certa forma, eu até falava sobre a Irmandade do Aço ser fundamentalista. Mas, cara, nesse tipo de situação, não tem como não existir uma irmandade. Eu paro e penso agora. E a lei, às vezes, pode ser bruta, mas em certas situações precisa existir, porque senão vai ser só caos. E o que a minha maior reclamação nesse quesito é que poderia ser usado as tecnologias, não questão de controle mental, mas as tecnologias que o Instituto tem para poder ser instaladas na Brotherhood of Steel. Essa é a minha maior reclamação. Mas se, por exemplo, tem pessoas que são muito caxias na forma de trabalhar, também tem pessoas que visam muito questão de controle de seus próprios membros dentro da instituição. Então eu acho que é muito arriscado. Cara, não tem como. Infelizmente, não tem como. É uma situação muito complicada. E isso é o que é a cereja do bolo de Fallout. O fator de que não existe um bem puro ou um mal puro. Você não é 100% bem ou 100% mal, mas o fato de você fazer certas coisas pode decidir o destino das pessoas. Então, terminando aí de falar do Instituto, eu vou trazer o vídeo da Railroad e eu vou ter que ter o cuidado de mostrar algumas cenas, porque como de tempo em tempo o YouTube tem essas atualizações aí que decide fazer as mudanças no jogo, a gente tem que ter uma certa cuidar assim da estética dos vídeos para que não afete tanto aí as visualizações aqui no canal, tá? Então, eu voltei a editar esse vídeo e tirei as partes aí que fossem mais agressivas do vídeo, do Fallout, tá? O que eu queria de mencionar aqui, algumas coisas que eu esqueci de comentar, é que, no caso aí, a Brotherhood of Steel, ela sim capta os recursos de tecnologia usados aí pela instituição do Instituto, tá? A questão é que eles têm uma certa moralidade relacionada a essas tecnologias, tipo sintéticos e coisas do tipo. Em certa parte,
parte, a Brotherhood of Steel, ela está certa no combate aí do uso do FV, porque lá atrás já teve esse problema com a própria corporação militar do próprio país, tá? De origem aí vamos dizer assim, do próprio jogo, tá, gente? Não vou falar os nomes porque eu não quero entrar muito detalhe para depois entrar no requisito aí de avaliação do vídeo, tá? Então, gente, em certa parte, a Brotherhood of Steel, ela tem um protagonismo meio mesmo de acabar meio que tendo que limpar a sujeira que acaba acontecendo na comunidade. Só que o filtro dela de avaliar sobre a situação e perceber se tem algo errado, se há algo a ser combatido, é um pouco meio complicado. Isso eu falando sobre os carniçais, tá? Que são os ghouls, né? E os próprios sintéticos mesmo, tá bom? Parte aí de alguns mutantes que acabam tendo uma consciência melhor, como Falcos e o Marcos, esses mutantes assim, acabam sendo alvo da instituição da Brotherhood of Steel, tá? E isso eu acho um erro, pois eles têm consciência e total noção de suas escolhas, tá? Enfim, gente, isso acaba acontecendo. Não é à toa que, em parte, eu acho que o próprio Instituto tá um pouco meio certo de fazer o que ele faz aí no seu final, que é eliminar aí a Irmandade do Aço, tá? Ressaltando aí, gente, eu não coloquei certas cenas de combate porque, por ter conteúdo gráfico, eu não quero que o vídeo seja censurado. Então eu acabo fazendo a censura para não ter problema também, tá? E, gente, eu tava tentando postar esse vídeo desde novembro. Desde novembro, cara. Então, assim, por questão, assim, de censura, essas coisas assim. Então, assim, a gente acaba perdendo um pouco do ritmo, assim, entendeu? Da paciência também, tá? Não é algo legal, às vezes, que fica recebendo um aviso de que pode receber advertência por causa do conteúdo, sendo que tem um certo cuidado, assim, com as censuras que a gente faz no próprio vídeo. Então eu falo e às vezes repito isso porque, como a gente é criador de conteúdo e não é todas as pessoas que ajudam a gente, então a gente está na base, cara. A gente está na base da pirâmide. A gente leva as pedradas, a gente leva as críticas, entendeu? E a gente apanha de todo lado. Tem gente que não gosta, tem gente que não curte. Tô obrigando ninguém a fazer as coisas. Não é isso, cara. Eu pedi um pouco de reconhecimento, sabe? Um pouco até de cuidado aí, até pro próprio da plataforma, porque por a gente ser criador de conteúdo de independente, a gente não tem todos os recursos. E é isso que eu tô falando, entendeu? Mais ou menos isso que eu tô falando. Um pouco de reconhecimento, curtidas, às vezes, vou ajudar com algum valor. Beleza, ok. Sabe, um pouquinho de reconhecimento é bom também. Entendeu? Uma contribuição financeira, se puder dar também. É bom, entendeu? Ajuda, tá? Pois mais tarde, possivelmente, eu vou postar aí o vídeo aí comentando sobre o canal, essas coisas todas aí, tá bom? Gente, foi uma luta para poder postar esse vídeo. Foi, assim, 2 meses até para poder entender como é que a plataforma trabalha em questão de censura. Não foi fácil. Junta isso a muitas coisas aí, e coisas que acontecem na vida da gente, final de ano novo. Final de ano a gente tem que ter paciência também, filtro, poder levar as coisas no valor. Então, se alguma coisa que eu falei eu incomodou vocês, assim, eu peço desculpa, tá? E desejo para vocês uma ótima semana que há de vir aí, beleza? Turma, eu queria ter postado esse vídeo desejando um feliz 2026 em janeiro, tá? Não consegui. Paciência. Desejo agora para vocês, tá bom? Um feliz 2026, uma ótimo começo aí de ano aí para vocês. Um começo de ano, né? Que vocês tenham um ótimo começo de ano aí e que se tudo que vocês precisarem para ajudar vocês, desejo que vocês consigam, tá bom? É isso. Um grande abraço
e até a próxima.